tipo de líder você é? Eu gostaria de compartilhar um pouco hoje à noite com você, e eu acho que você já ouviu falar sobre isso antes, mas eu creio que é muito importante a gente ver com qual liderança a gente se identifica, que tipo de líderes nós somos. Que eu saiba, todos os líderes que nós temos aqui na Igreja da Paz são líderes de excelência. Eu vejo assim líderes tão esforçados, tão abnegados. Os irmãos, sabe, são exemplos, são um desafio para a vida da gente. Impressionante como nós, pastores, líderes, aprendemos tanto com nossos liderados. E isso em muitas áreas. É uma coisa assim muito preciosa. E o líder de excelência, ele não é um líder que fica estagnado. Ele procura melhorar cada vez mais, se aprimorar cada vez mais, ser perito naquilo que ele faz cada vez mais. Então nós estamos aqui no Tadel, numa reunião de liderança, porque nós estamos recebendo da nossa liderança um investimento para sermos líderes melhores. A Bíblia fala sobre um perfil de liderança e um conselho do apóstolo Paulo, que é um líder de excelência, um líder que nos ensina muito, um dos maiores líderes que a Bíblia mostra. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, e ele nos fala algo muito precioso aqui em 1 Coríntios 15, 58. Eu gostaria que nós estivéssemos lendo juntos. Amém? No 3. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora eu gostaria de convidar você para escolher um irmão aí que você vai declarar isso para ele. Escolhe um irmão, uma irmã, mas você vai ler agora na primeira pessoa. Você vai dizer: meu amado irmão, seja firme, seja inabalável, seja sempre abundante na obra do Senhor. No Senhor o seu trabalho não é vão. Declare isso na vida do seu irmão. Olhe para seu irmão e diga amém. Diga: eu sou assim. Diga comigo: eu estou sempre firme. Eu sou inabalável. Você vai sempre ver que eu sou abundante na obra de Deus. E eu sei que o que eu estou fazendo é importante. Não é em vão que eu estou fazendo a obra de Deus, amém? Que eu estou envolvido na obra de Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por causa disso, querido? Você não está envolvido num projeto qualquer, você não está envolvido numa aventura qualquer, você está envolvido no projeto mais precioso que existe sobre a face da terra. Os anjos gostariam de tomar o nosso lugar, mas nós somos tão privilegiados, sabe? Ser um líder de célula é um privilégio muito grande, querido. Ser um discipulador é um privilégio muito grande. Ser um líder em treinamento, aquele que não é líder de célula e está aqui, é um líder em treinamento, isso é um privilégio muito grande. Irmãos, é muito empolgante a gente ganhar almas, é muito empolgante a gente fazer discípulos. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. E sabe, querido, é o seu galardão, querido. Aqui da terra a gente não leva nada, mas as almas você leva para o céu. Olha o seu irmão e diga para ele, dá um sorriso lindo que ele merece. Diga para ele, você vai ficar tão surpreso quando você chegar no céu. Ah, meu irmão. E eu creio que vão falar para você lá, é que você ganhou almas, é que você fez discípulos, você nem sabia, mas você estava investindo na sua vida no reino de Deus. E ser um líder é um privilégio. Agora, existem vários tipos de líderes. Eu gostaria de falar sobre alguns tipos de líderes e gostaria de demorar um pouquinho mais no último.
O primeiro tipo de líder é o líder avestruz. Quem é o líder avestruz? O líder avestruz é aquele líder que não cuida bem das suas ovelhas. Olha para o seu irmão e diga para ele: você não é líder avestruz. Verdade, irmão. O avestruz, ele tem uma mania de colocar a cabeça na areia quando ele se sente ameaçado. Você está vendo a foto ali? Ele enterra a cabeça na areia. É como se na consciência dele, todo o corpo dele tivesse escondido. Né? Mas na realidade é só a cabeça. Mas é uma sensação de falsa segurança, na verdade. Às vezes tem líder que age assim, como um avestruz. Ele não cuida bem das suas ovelhas. E às vezes ele coloca a cabeça no buraco para fazer de conta que tudo está indo tão bem. E querido, o líder que é responsável, ele garante que todo mundo está sendo bem cuidado na sua célula. Essa é uma responsabilidade muito séria que um líder de célula tem. E esta é uma das suas maiores e uma das mais importantes responsabilidades. Então, o bom líder de célula, o bom supervisor, o bom pastor, ele não pode ser um líder avestruz. Nesse sentido, o avestruz tem outras vantagens, né? Ele tem bons atributos, mas aqui eu quero me concentrar nesse atributo. Diga: eu não posso fazer de conta que está tudo bem, se não está bem, né? Agora, e se não está bem? Bom, aí vamos correr atrás para consertar a coisa. Vamos trabalhar. Não é vergonhoso descobrir que não está bem. O vergonhoso é a gente deixar o tempo passar e fazer de conta que está tudo bem, quando as coisas não estão indo muito bem. Esse é o líder avestruz. Segundo líder que eu quero ver com você, olha o semblante desse cidadão. Dá até sono quando a gente olha para ele. Esse é o líder preguiça. E às vezes a gente fala dos outros, né? Fulano é preguiçoso, ele está com preguiça. Mas por quê? É porque a preguiça, ela tem movimentos lentos. Para ela se movimentar de um lugar para outro, ela tem muita lentidão. E o líder preguiça é um líder que é lento para fazer mudanças. Ele fica levando as coisas com a barriga. E quando decide mudar, ele já perdeu muitas ovelhas por falta de um acompanhamento mais de perto nas suas células. Então, nós não podemos ser líder preguiça. Olha para o seu irmão do seu lado. Olha assim para ele. Examina ele. E diz: você também não tem cara de líder preguiça. Esse é o líder burro, né? Mas ele está recebendo aqui esse nome, entenda bem, não é por falta de inteligência. Às vezes as pessoas, né, atribuem esse nome a alguém que não tem inteligência, né? Ele tem dificuldade para raciocinar, né? Mas nesse caso não é por isso. Não é porque está com falta de inteligência, mas é porque é um líder que empaca quando algo vai mal. O burro faz isso. Quando a coisa não está confortável para ele, puxa o freio de mão e trava as quatro. Ele fica travado. Ele empaca e não sai do lugar, né? Então
Então, esse é o tipo de líder que ele quer cuidar muito bem da sua célula. Mas ele é um líder que não prioriza isso. Aí a coisa empaca, fica empacada. E por não priorizar isso, fica empacado, né? Então, ele não está tendo habilidade de fazer aquilo que deveria ser feito. Olha para o seu irmão de novo, examina ele e diz: você também não tem nada a ver com isso. Vamos ao próximo líder? Olha para o seu irmão de novo, assim, observa ele, diz: aham, esse é você, esse é o líder águia, esse é o líder. Colocaram sua foto no telão, né? Esse é o líder águia, a águia com a sua visão de longo alcance, a águia que tem o seu ataque certeiro, ataque poderoso, ela que voa alto. São as águias que fazem qualquer coisa que for necessário para cuidar bem das suas ovelhas. Eu quero ver um versículo muito legal com você, é Isaías capítulo 40, versículo 31. Esse versículo é sobre a sua vida, amém? Diga comigo, está falando de mim. Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o perfil do líder águia. Não é um líder estressado, né? Não é um líder cansado, não é um líder que se esforça para fazer as coisas e no final de tudo a coisa não dá certo e está com meio metro de língua para fora, os batimentos cardíacos acima do normal e parece que tudo vai acabar, a vista vai escurecendo naquele momento. Mas a Bíblia diz que não. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O líder de excelência é um líder que confia em Deus, vive em Deus, e é na força do Senhor que ele faz a sua liderança. E a Bíblia diz que sobre esse líder ele vai ser bem sucedido. Ele vai voar alto como águias, ele vai correr e não vai ficar exausto, ele vai andar, não vai se cansar, porque é o Senhor que renova as forças dele. Diga: é o Senhor que renova as minhas forças. Eu quero ver com você algumas características das águias. Primeiro vamos falar da visão das águias. Diga comigo, visão. Você sabia que a águia, ela tem a visão 8 vezes mais apurada do que a visão humana? Isso quer dizer que se você enxerga um objeto à distância, ela enxerga 8 vezes melhor que você. Se você consegue observar algo no limite máximo de 100 metros, com 800 metros, a águia ainda está enxergando com toda nitidez. Isso fala de visão integral. A águia, ela tem essa capacidade, querida. Ela tem a capacidade de enxergar em todas as direções. Não somente ver longe, mas ela tem uma mobilidade. Ela move a cabeça com uma facilidade. E a sua visão é uma visão integral. Ela tem condições de ver em todas as direções, em todos os ângulos, em todas as suas perspectivas. Isso aqui é pesquisa científica, querido. Ela enxerga para frente, ela enxerga para os lados, e com um pequeno esforço da sua cabeça, ela também enxerga para trás. Ela enxerga num raio de 360 graus. Isso fala de visão global. Elas são dotadas de uma excepcional visão, né? Então, o que a gente aprende sendo líder águia? Que o líder águia é o líder que prevê problemas e antecipa as soluções. Diga comigo: prevê problemas
e antecipa soluções, né? Outra coisa que ele faz é que ele também detecta oportunidades. Ele sabe ver e identificar boas oportunidades. Então, a pessoa que enxerga soluções, né? Tem gente que às vezes vê um problema e acha que para aquele problema ele não tem solução. Diga comigo, todo problema tem solução. Olhe para o seu irmão e diga para ele: em Deus, com a sabedoria do céu, todo problema sempre vai ter solução. Meu irmão, Deus tem resposta para tudo, mas a gente tem que usar a visão que Ele nos deu para a gente enxergar essa resposta, para a gente encontrar essa solução. Às vezes dentro da célula a gente encontra situações assim. A gente encontra soluções que a gente não consegue discipulador para todo mundo. Às vezes está dificuldade de definir quem é o próximo líder. Às vezes está com dificuldade de definir aonde vai funcionar a próxima célula, né? Às vezes nós precisamos de criatividade para resolver os problemas. Mas é importante a gente entender que é o Senhor que renova nossas forças. Em Deus é possível resolver todo problema. Quando nós oramos, Deus apresenta a solução. Então é muito importante. Outra coisa, por causa da sua visão, Ele vê novos líderes. Ele vê novas pessoas. Uma das grandes dificuldades para alguns líderes de célula, às vezes, em multiplicar suas células, não é a quantidade de pessoas, não é um novo lugar, é identificar novos líderes, né? Então é preciso estar com a visão atenta, observando os movimentos. A águia, quando ela está caçando, ela está atenta aos movimentos. Um pequeno movimento, ela identifica a presa, vai lá e pega. Então, pequenos movimentos de pessoas dentro da sua célula vão ajudar a identificar grandes líderes. Diga visão. Diga comigo, visão de águia. Segunda característica que eu quero ver com você é a agilidade da águia. Voando sobre as encostas dos montes, interessante isso. A águia se lança como uma flecha quando avista sua presa. Quem aqui já viu um vídeo, tem no YouTube, né? Por aí tem muito vídeo de águia pescando, né? É impressionante. Parece que ela está num voo tranquilo, mas de repente, meu irmão, ela liga a turbina dela. É uma coisa impressionante, né? E consegue pegar com tanta agilidade aquele peixe, com muita agilidade. Então, um bom líder, ele tem que ter essa agilidade para fazer as coisas. Precisamos de agilidade. Nós precisamos agilizar as coisas, resolver as coisas, ter jeito para resolver as coisas. Aí alguém poderia dizer: pastor, mas existem situações, às vezes, são tão difíceis da gente resolver. Aí a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que ter agilidade para pedir ajuda, para pedir socorro, né? Às vezes alguém está passando um problema, a gente não sabe como aconselhar, né? O que eu faço? Eu peço permissão da pessoa e vou no meu pastor, eu vou no meu líder, né? Peço ajuda. Às vezes não está conseguindo discipulado para alguém, peça ajuda. Eu estou querendo multiplicar minha célula, não dá, peça ajuda do supervisor, do seu discipulador, do seu pastor. Tem que gritar e pedir ajuda. A gente precisa encontrar solução para as coisas, mas a gente precisa também ter agilidade para resolver as coisas, né? Isso me vem à mente um incêndio. Você já viu bombeiro trabalhando em incêndio? Você viu a agilidade dele? Toca a sirene, ele sai correndo. Você viu aquele filme A Prova de Fogo? É emocionante aquilo, né? Toca a sirene, quando toca a sirene, meu irmão, ele já está correndo, ele desce naquele mastro, o carro já está ligando, o outro já está entrando, a sirene já está tocando, o trânsito já vai se abrindo, porque é para socorrer, é para salvar vidas. Nós estamos envolvidos numa operação de salva-vidas. Nós estamos ganhando almas, a gente está salvando vidas. Nós estamos tirando pessoas das drogas, nós estamos salvando vidas.
Nós estamos trabalhando com casais, restaurando casamentos, salvando vidas. Você está discipulando, você está salvando uma vida, que depois vai salvar outras vidas. Olha para o seu irmão e diga: belo bombeiro é você. Você é um salva-vidas de primeiro. É verdade, querido. Mas o salva-vida, ele precisa ter agilidade. Ele precisa ter agilidade. Imagina só, se toca a sirene, aí ele... Aí ele diz: não, esse mastro vai amassar minha roupa, eu vou descer a escada. Né? Aí ele abre a porta, ele liga. Aí ele diz: eu vou esquentar um pouquinho mais o motor. Deixa eu colocar uma música aqui que vai me lembrar minha esposa. Aí ele sai de ré com cuidado para não bater o carro. Né? Quando ele chega lá, já não tem mais nem fumaça para ele ver. Tem que ter agilidade. Olha o seu irmão e diga para ele: na operação salva-vidas, tem que ter agilidade. Tem que ser ágil para cuidar. Amém, queridos? Outra coisa, característica muito jóia da águia aqui é a estabilidade. Diga comigo: estabilidade. Olha só, essa mesmo. Eu ia pedir essa foto, esta é demais. Sabe quantos metros tem de envergadura aí? 2 metros de envergadura de asas. Por causa dessa envergadura toda, a águia, ela pode voar grandes altitudes. Você já viu? Quanto maior a viagem de avião, maior é o avião. As viagens internacionais têm os aviões maiores. E uma coisa que diferencia os aviões maiores, né, são as asas. É lógico, né? É bem maior, né? Mas são as asas. As asas são tão grandes, é impressionante a estabilidade que aquilo gera para um voo, né? Alguns, são poucos casos de queda de avião, mas muitos é porque é problema que vem lá na asa. Desestabilizou a asa, desestabiliza a aeronave também. Então a estabilidade é uma das grandes características da águia, né? Disse que, pastor Eibe sempre conta isso, que quando vem uma tempestade, a águia tem um sistema que ela consegue travar as suas asas. E nada pode fazer com que elas se enverguem. Ela trava as asas numa posição que o vento forte vem contra ela, e quando aquele vento bate nas asas, joga ela cada vez mais para o alto. A mesma coisa com o líder águia. Agora, aonde é que a gente trava nossas asas, querido? Primeiro, é no nosso relacionamento com Deus. É Deus que dá força para você travar as asas. Faça assim: travar. Aleluia. Hoje você está fazendo muita coisa, né? Porque a águia se movimenta. Então travar. E ali eu travo. Outra coisa, onde é que eu travo? Né? Travo no bom sentido, travar as asas, de ter estabilidade. Porque quando ela trava as asas, ela garante estabilidade, né? Discipulado na vida da gente. A gente se submeter a um discipulado. A gente procurar ser discipulado, né? Ser transparente no discipulado. Tudo isso traz estabilidade para a vida da gente. Outra estabilidade, cuidar da família da gente. A família da gente é muito importante. Que adianta eu ser um excelente líder de célula? Que adianta eu ter um setor enorme, uma área muito grande, uma rede tremenda, se a minha família não vai bem? A minha família é minha primeira célula. Minha esposa e meus filhos são meus primeiros discípulos. Então a gente também tem que ter estabilidade em casa para a gente voar bem alto. Bem alto. E aí, meu irmão, se vier vento contra a sua célula, se vier vento forte contra você, você vai voar mais alto.
Porque Deus te joga para cima no meio das situações difíceis. A sua liderança chega com você, seu discipulador diz: estou com você, você dá conta. A sua esposa, o seu marido, seus filhos dizem: papai, nós estamos aí com você, vamos juntos. Meu irmão, você não tem outro caminho, você vai voar por cima da tempestade, você vai voar mais alto, porque você é um líder que tem estabilidade na sua vida. E o líder que tem estabilidade é uma pessoa que sempre está crescendo, é uma pessoa que está sempre evoluindo, e ele é sempre constante em voar mais alto, em voar mais alto, em voar mais alto. Olhe para o seu irmão, faça assim para ele: você nasceu, foi para voar mais alto, mais alto, mais alto. Uma outra característica da águia é a garra da águia, a garra. As águias, elas possuem penas muito fortes. Olha aí, gente, né? As penas são fortes e as garras, né, é uma coisa difícil da gente ver, mas pesquisadores já olharam as garras, já foram pesquisar as garras de uma águia. E eles dizem que as garras da águia, elas parecem que foram talhadas em aço. É uma coisa de alta tecnologia animal, digamos assim. É uma coisa impressionante. Então, garra é outra qualidade do líder águia. A impressionante. Quando a águia pega o animal que ela vai levar como alimento para o seu bebezinho águia, ela não solta, ela não perde. Você sabia que às vezes, enquanto ela está voando e levando, aquilo já ajuda a quebrar as asas? Por exemplo, se ela pega um galo bem grande, né? Ele já chega lá, meu irmão, todo quebradinho. É igual frango sem osso quando você compra por aí. Porque são fortes. O líder de excelência é um líder de garra. É um líder águia que trabalha buscando, fazendo o melhor e superando as dificuldades. Tem garra. Ele é trabalhador. Tem garra, né? Quando você vê alguém que diz assim: esse camarada tem garra, ele batalha pelo que ele quer, tem garra para vencer, né? Luta para vencer, ele tem garra para ir adiante, ele não desiste, vem dificuldade, ele não desiste. E aí eu vejo isso na vida de tantos irmãos aqui, tantos irmãos, de tantos líderes, né? Eu não quero citar nomes porque posso ser injusto com outros, mas eu posso citar casos, coisas que eu já vi. Líderes que entram em ruas que outro não entraria, que coloca seu carro em buracos que outro ficaria com pena. Gente que anda a pé quarteirões, já foi assaltado 4, 5 vezes, mas não para, continua indo atrás das ovelhas, sabe? Gente que não tem problema se está chovendo. Eu vou deixar, eu não fui porque estava chovendo. Meu irmão, ele vai. Uma vez eu me lembro, lá em Santarém, de um irmão que chegou molhado na hora do culto, bem cedo, era reunião, se eu não me engano, a gente tinha reunião de ministros, lembra, Ivanildo? Que era reunião de supervisor domingo de manhã cedo, chovendo. Eu acho que era para aquela reunião que aquele irmão estava chegando, que era bem cedo. Um senhor, idoso, ele chegou molhado, mas ele vinha com um saco na mão, a roupa que ele ia ficar para o culto. Então ele estava com uma calça, uma sandália, uma camiseta. Meu irmão, ele estava igual um pinto molhado. Mas ele foi no banheiro, saiu penteado, camisinha arrumada, todo sequinho. Acho que ele até passou um perfume. Mas ele não perdeu a reunião que era importante. Ser um líder de garra. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem nos chamado para fazer por causa de uma dificuldade. Outra coisa, a gente tem que ser proativo. Tem que ter proatividade, tem que ter iniciativa, a gente tem que ter a criatividade de resolver as coisas. A gente não pode deixar de fazer as coisas por qualquer coisa. Foi uma chuva que me atrapalhou.
Aí eu ouvi dizer que os ônibus iam entrar em greve, aí eu não fui. E os ônibus nem entraram em greve, indivíduo. Vai ver se entrou realmente, pelo amor de Deus. Ele ouviu falar. Se disserem para ele, olha, vem um tsunami lá na praia de Iracema, ele não sai de casa. Ele não vai olhar se o fato é real. Então tem que ter iniciativa. Não pode viver a vida baseada em rumores, baseada em achismo. Eu acho que não vai dar, eu acho que não tem, né? Tem que pegar um telefone, ligar. Meu líder é assim mesmo. Telefonar, eu tenho uma reunião, não dá para ir. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o telefone antes da hora da reunião, né? E vou dizer da dificuldade que eu estou indo para não ir. Outra coisa, diga assim para o seu irmão: líder não comunica, ele pede permissão. Deixa eu explicar o que é isso para você. Uma vez, eu ia chegar atrasado numa reunião de liderança, já fazem anos. Aí eu liguei para o meu líder. Aí eu disse assim: negócio é o seguinte, eu vou chegar atrasado, viu? Mas fazem anos, sabe? Eu era novo, aprendendo as coisas, né? Mas meio abusado também. Aí eu liguei e disse: olha, o negócio é o seguinte, tem a reunião aí, mas eu vou chegar atrasado, eu não vou poder ir, não sei o quê. Aí ele só perguntou assim: querido, você está pedindo permissão para chegar atrasado ou você está só me comunicando? Eu digo, deixa eu começar de novo. Eu estou com uma dificuldade, tal coisa. Você permite que eu chegue meia hora atrasado, ou talvez até falte na reunião? Ele disse: agora a coisa está diferente. Então, gente, o que se fala isso? Se fala respeito pela liderança, tá? A gente não pede isso de um membro da igreja, mas quem é líder tem que ter outra postura. Por quê? Porque o líder, querido, ele está envolvido de responsabilidade. A gente só cresce na vida se a gente tiver responsabilidade. Então a gente precisa ter esse tipo de atitude, comunicar, telefonar, e não abrir mão das coisas por qualquer coisa. Porque o gás lá em casa acabou, porque o pneu do carro furou, né? Porque eu estava gripado. Gente, desde quando gripe é uma doença tão grave assim? A gente deixar de fazer. Tem gente que às vezes deixa de fazer coisas tão básicas. Eu estava gripado. E como era a sua gripe, irmão? Meu nariz estava escorrendo. Espirrei 2 vezes. Senti uma dor leve aqui no início da espinha. Meu irmão, para com isso. Isso é moleza, isso é preguiça. A gente tem que ter garra para fazer as coisas. Eu já vi o pastoreio pregar aqui, chegando de madrugada. Às vezes chegando 4, 5 horas da manhã, 8 horas pregando, 10 horas pregando, Tadel, 4 da tarde, 5 da tarde culto, 7 da noite era o mais energético de todos. Quantas Red Bull ele tomou? Nenhuma. Porque tem garra para ser líder. Já vi pastoreio pregando com febre. Mas tem garra. Por quê? Nós estamos numa operação salva-vidas, querido. Nós fomos chamados para salvar vidas, para salvar pessoas. O que nos motiva? O líder águia, ele tem esses atributos. Eu creio que você também tem esses atributos. Mas eu creio que nós podemos crescer muito nisso. Deixa eu bem rapidinho. Outra característica do líder águia é a fidelidade. A águia é um dos animais que mais nos ensina sobre fidelidade. Por exemplo, as águias alimentam seus filhos até que eles possam alcançar voo. Ela é fiel, ela não abandona eles. E o pastor já contou aquela história de como que ela ensina o filhote a voar, você conhece muito bem. Outra coisa, os casais águias ficam juntos pelo resto da vida. A águia é diferente do galo. O galo pega dezenas no galinheiro. Mas é diferente. Não é galo, não. É águia. Águia é fiel. A águia entra no romance real, casa e é pro resto da vida, irmão. A águia é fiel ao seu companheiro. Os dois trocam de bico juntos,
renovam as alianças e continuam felizes e casados para sempre. Fizeram ECC. Líderes de ECC, inclusive. Né? Olha o que diz Deuteronômio 32:11. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. É assim que nós temos que ser como líderes. Isso é um desafio para a vida da gente. Eu estou crescendo nisso junto com você, meu irmão. Estou aprendendo com você. Mas a águia é um desafio para a gente. Diz que ela desperta a sua ninhada, ela voeja sobre os seus filhotes, ela sobrevoa, depois ela abre as asas, depois ela toma e leva sobre as asas. Isso fala de velar pelas pessoas. A águia tem uma outra característica também dentro dessa questão da fidelidade. Ela não expõe os seus filhos às bestas feras. Ela não os deixa em lugares vulneráveis. Isso fala de proteção espiritual na vida dos nossos discípulos. Quando a gente vê que uma pessoa está vulnerável, né? A gente sabe, querido, nós como líderes de célula, discipuladores, nós temos que ter coragem para falar para as pessoas quando elas estão numa situação vulnerável. Olha, você está correndo perigo, querido. Olha, você está correndo risco. Olha, você tem que tomar cuidado com isso. Esse caminho aqui não é bom. Isso fala de cuidar das pessoas. Não deixar as pessoas em lugares de risco, lugares vulneráveis. Pelo contrário, a águia, ela faz o seu ninho no alto do rochedo. Olha que foto linda, gente. Olha só que foto linda. Comida na boquinha. E ela costuma fazer esse ninho em lugares bem altos. Ela é zelosa em colocar o ninho dos filhos nas alturas. E ela fica voando, pairando sobre os seus filhos. Eu preciso encerrar, eu quero falar sobre a última característica da águia. Fala de ser grande líder. Fala de liderança. A águia chega em altitudes que nenhuma outra ave consegue chegar. Ela é a rainha dos ares. Esse é um título que a águia recebe. Ela é a rainha dos ares. Ela tem vocação para as alturas. Ela não é como outros pássaros que tomam tiros na asa. Dificilmente um caçador vai conseguir almejar uma águia, porque ela está sempre muito acima da capacidade do tiro. Ela não vai ser presa fácil como outras aves que voam baixo. Olha para o seu irmão e diga para ele: você é um líder águia. Você nasceu para as alturas. Você tem visão, agilidade, estabilidade, muita garra, fidelidade. Nasceu para ficar nas alturas.